Depois que Volodymyr Zelensky denunciou um suposto plano da Rússia para explodir a usina nuclear de Zaporizhia para desestabilizar a situação na Ucrânia e empurrar o mundo contra Kiev para encerrar a guerra com concessões para o lado russo, a destruição da barragem de Nova Kakhovka pode sinalizar que Putin está de olho na facilitação de um desastre nuclear e obriga a OTAN a sair da inércia. De acordo com relatórios de analistas ocidentais ao Asian Times, o presidente americano Joe Biden e os líderes da OTAN devem preparar suas forças militares para uma intervenção rápida e direta para impedir a Rússia de sequer considerar a criação de um incidente nuclear na maior usina nuclear da Europa, a usina nuclear de Zaporizhia. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, foi forçado a seguir para Zaporizhia dias atrás para garantir a segurança contínua da usina nuclear após o incidente deliberado da barragem de Kakhovka na região de Kherson, uma das principais fontes de água para resfriar os reatores nucleares da usina. A destruição de Kakhovka e o subsequente desastre ecológico e econômico em grande parte do sul da Ucrânia levaram os comandantes militares a acreditar que o presidente russo Vladimir Putin pode ordenar, ou pelo menos não impedir, um grave incidente nuclear na usina de Zaporizhia, 6 vezes o tamanho da usina de Chernobyl. Como já destacado em vídeos anteriores, um incidente nuclear irradiando uma grande área ao redor de Zaporizhia não apenas deixaria estéreis algumas das terras agrícolas mais férteis da Ucrânia por décadas, mas também desencadearia eventos econômicos catastróficos na Rússia e na Europa, não vistos desde a Grande Depressão. O ex-primeiro-ministro italiano Mario Draghi, que só fala quando é absolutamente necessário, alertou que uma derrota da Ucrânia para a Rússia seria o fim da União Europeia. Para ele, os valores existenciais da União Europeia são a paz, a liberdade e o respeito à soberania democrática. São os valores que surgiram após o banho de sangue da Segunda Guerra Mundial. E é por isso que não há alternativa para os Estados Unidos, a Europa e seus aliados para garantir que a Ucrânia vença esta guerra. Foi o que salientou Draghi em um discurso no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Acredita-se que os mercados financeiros subestimaram muito o risco de um incidente na usina de Zaporizhia, depois de superestimar o risco de inadimplência da dívida dos Estados Unidos, afrouxada pelo Congresso americano recentemente. A falta de ação imediata, tanto em preparação militar quanto em novas sanções econômicas por parte dos aliados da OTAN e membros do Grupo dos Sete, apenas multiplicou o risco de que a usina nuclear seja usada pelas forças russas como uma arma definitiva de terra arrasada antes de uma derrota para a Ucrânia. A decisão de destruir a barragem de Kakhovka, se a Rússia foi responsável como alegado, significa que Putin e o comando militar russo não acreditam mais que serão capazes de defender a península da Crimeia, a única razão por trás da invasão russa de 24 de fevereiro do ano passado. O único objetivo da Rússia na guerra era garantir que a Crimeia pudesse operar independentemente da Ucrânia, e assim invadir a área ao redor do Mar de Azov e Kherson para criar uma ponte terrestre com a Rússia continental e garantir o abastecimento de água. Se gosta do nosso conteúdo aqui no YouTube e deseja continuar assistindo nossas análises, não deixe de se inscrever no canal e, se for possível, doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal@militarov@gmail.com. A destruição da barragem de Kakhovka, construída nos tempos soviéticos para transformar a Crimeia em uma economia agrícola, significa que a Rússia não acredita mais que será capaz de defender a área que anexou da Ucrânia em 2014. O presidente chinês Xi Jinping sinalizou nas últimas semanas para o Ocidente e outros que não apoia mais a guerra de causa perdida da Rússia na Ucrânia e que o interesse nacional da China reside na força e estabilidade dos mercados internacionais. Apesar dessas retóricas, as relações entre as partes seguem firmes. A prontidão dos Estados Unidos e de outros membros da OTAN para intervir poderia acelerar o fim da guerra e a renúncia ou remoção de Putin do poder.
Muitos argumentam que Putin concordaria em se render se pudesse lançar isso como uma derrota militar para os Estados Unidos, e não como uma gangue rebelde de ucranianos inferiores. Putin também poderia argumentar que renunciou ao poder para preservar a Federação Russa, a mesma razão pela qual o falecido presidente Boris Yeltsin o nomeou como seu sucessor em 1999. Nesta sequência de queda de Putin e da soberania russa, o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, poderá manter negociações de 3 vias como presidente interino com Joe Biden e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Camp David, nos Estados Unidos, para encerrar a guerra e forjar um acordo de paz permanente entre a Rússia e sua vizinha, a Ucrânia. As negociações de paz de Camp David devem ser finalmente assinadas em ata, na Alemanha, pelo presidente Biden, pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e pelo presidente Zelensky. Tal assinatura apagaria da história o ignominioso acordo da Conferência de Yalta por um enfermo Franklin Roosevelt, Winston Churchill e o ditador soviético Joseph Stalin, que dividiu o mundo entre livres e não livres. Mas até que esse cenário utópico não se estabeleça, o que resultaria no enfraquecimento da imagem de Putin e possivelmente a sua condenação por opositores no país, a guerra na Ucrânia vai se mantendo de forma tempestiva e cruel, causando destruição, mortes, áreas inabitáveis e um risco de causar um dos maiores desastres nucleares da história da humanidade. Quem acompanha o canal já conhece o nosso grupo no Telegram, mas se ainda não é membro, basta se inscrever com o link na descrição deste vídeo para receber as últimas notícias.